Bora pessoal, aula 2 então da configuração e operação Sonar Garmin Striker, ainda na introdução teórica. Aula passada nós entendemos como que funciona o sonar, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os cones de detecção do sonar. Então, o transdutor emite ondas ultrassônicas abaixo da linha d'água. As ondas se propagam com o formato de um cone, similar ao feixe da luz de uma lanterna, como nós vimos na aula 1. O ângulo de abertura desse cone varia conforme o fabricante do equipamento e a frequência utilizada. Pessoal, no Garmin Striker 4, 5, 7, nós temos a opção de trabalhar com a frequência de 200 kHz e a frequência de 77 kHz. Algumas pessoas não entendem qual a diferença e a principal diferença é a abertura desse cone, enquanto que na frequência de 200 o cone é de 15 graus, na frequência de 77 o cone é de 25 graus essa abertura. Então um é mais fechadinho, o outro é mais aberto, e aqui estão os dois, um sobreposto ao outro para você entender a diferença entre eles. Então o de 200 kHz é bem mais fechadinho do que o de 77. Esse aqui é o que nós chamamos de dual beam, feixe duplo, tela dividida. Esse aqui é uma opção que o sonar te dá de você trabalhar com a tela dividida ao meio, em que você coloca uma frequência de um lado e outra frequência de outro. Por que é importante falar isso aqui, pessoal? Porque muita gente acha que o sonar, ele representa, a tela do sonar, essa coisinha vermelha aqui. Muita gente acha que a tela do sonar representa exatamente isso aqui, um retângulo embaixo do barco. E não é. A tela do sonar representa o que está sendo passado dentro desses cones, a depender do cone que você selecionou, de frequência de 200 ou na frequência de 77. Vamos falar um pouquinho sobre esses cones. Temos o primeiro aqui, que é o cone de 200 kHz. Quais são as vantagens dele? O sinal é mais nítido, quando você trabalhar com a frequência dividida e um peixe passar por dentro da área de detecção, você vai perceber que na telinha de 200 kHz o sinal fica bem mais nítido, bem mais vívido, você consegue ver melhor. E além de ter um sinal mais nítido, você tem uma área menor para trabalhar isso. O que isso quer dizer? Que sabendo onde a sonda está no barco, você viu um sinal de peixe dentro dela, significa que ele está numa área pequena abaixo da sonda. Então você tem uma área menor para trabalhar a isca, enquanto que na outra frequência, que é bem mais aberta, se você vê um sinal na tela do sonar, ele pode estar numa área maior, e isso implica que você tem que trabalhar a isca numa área maior. Desvantagens: dificuldade para encontrar cardume. Quando você vai com um barco sondando, fazendo a sondagem, como ele é muito fechadinho, ele abrange uma área muito pequena, ele apresenta uma dificuldade maior para encontrar cardume. Aí eu recomendo você utilizar a frequência de 77. E ele é ruim para águas rasas, porque quanto mais raso, menor essa área aqui que ele detecta, Então, quando você está operando aí com 6 metros ou menos, não faz muito sentido você utilizar a frequência de 200, porque ela é muito fechadinha, vai pegar uma área muito pequena, não vai te ajudar muito. Frequência de 77 kHz. A abertura, isso aqui é de acordo com o manual, tá, pessoal? Tanto na frequência de 200 quanto na frequência de 77, eu peguei esses números aqui no manual do fabricante. Tem alguns vídeos aí que fala de 45 graus, mas eu não encontrei referência oficial da Garmin dizendo que é 45. Então, 25 aproximadamente para 77 kHz, 15 para 200 kHz. Então, a frequência 77 já tem esse cone bem mais aberto, Ele abrange uma área maior, tem também suas vantagens e desvantagens. Então, vantagem: facilidade para encontrar cardume. Como ele pega uma área maior, a chance de você encontrar um cardume com essa frequência aqui é maior. Ele é melhor para águas rasas, até 10 metros mais ou menos, porque como ele tem um sinal, uma leitura mais fraca do sinal, ele, quando fica muito fundo, ele perde o sentido. Além de que também essa abertura aqui fica muito grande lá no fundo, quando a água é muito funda, e acaba que você está detectando algo na tela, nem sabe direito onde que está. Desvantagens: o sinal não tem tanta nitidez comparado com a frequência de 200, mais fraco.
Você possui uma área maior para trabalhar a isca, né? Então, como isso aqui fica muito grande lá no fundo, quanto maior a profundidade principalmente, se aparecer um sinal na tela do sonar, não é tão garantido que você vai soltar a isca perto dele como na frequência de 200, então você tem uma área maior para trabalhar e encontrar o peixe que está dando aquele sinal. E ele é ruim para águas profundas, a partir de 12 metros mais ou menos ele perde totalmente a eficácia. A área se torna muito grande, o sinal muito fraco, então ele é mais recomendado, na minha opinião, para águas mais rasas. A tela dividida, né, o Dual Beam, quando você tem essa opção, o sonar te dá essa opção de você fazer a tela dividida aqui, é isso aqui, ó. O sonar vai ficar dessa forma, ele vai ficar com a tela dividida ao meio. Nos meus vídeos vocês vão ver muito isso, porque eu gosto de trabalhar com a tela dividida. E ele coloca aí a frequência de 200 kHz do lado esquerdo e a frequência de 77 kHz ele coloca aqui do lado direito. E o que é legal de você trabalhar com a tela dividida? É que você pega as vantagens das duas frequências, né? Eu tenho a parte boa do 200 kHz e também tenho a parte boa do 77 kHz ao mesmo tempo, trabalhando para mim na mesma tela. Eu consigo ver tanto um sinal mais nítido do que está bem embaixo de mim, como também consigo ver um sinal mais fraco, mas uma abrangência maior que me permite encontrar cardume ou até entender o que está acontecendo numa área mais distante de exatamente embaixo de onde eu estou pescando. Como fazer a leitura na tela do sonar? Esse aí é o grande tópico da parte teórica, né, da operação. A representação na tela do que é detectado no fundo do rio é provavelmente a maior causa de confusão por parte dos proprietários de sonar, isso sem dúvida alguma. As sondas tradicionais não têm capacidade de leitura em tempo real. Quem faz isso, pessoal, é o LiveScope, tá? É um equipamento que custa na casa de 20 mil reais hoje, é um negócio assim, fora da realidade. Imagina que a embarcação está aqui, ficou bem feio isso, né? E aqui está o cone de detecção dela. Então esse LiveScope, se o peixinho aparece aqui, ó, na meia água, no meio, na tela, ele vai representar exatamente isso. Ele vai representar um peixinho lá no meio. E se esse peixinho de repente subir, né, e vier um pouquinho para a direita, na tela desse LiveScope vai aparecer aqui o peixinho subindo e vindo aqui para a direita. Isso tudo em tempo real. Eu consigo ver até mais ou menos o formato do peixe. E não é o que nós conseguimos com a nossa sonda tradicional de milão, né? Então, para compreender o que está sendo detectado, é necessário entender como o sonar representa o ambiente subaquático, que ele é um ambiente 3D, né, de 3 dimensões, em uma tela plana de 2 dimensões. Tem gente, né, que acha que o sonar ele representa a profundidade e que para um lado é direita, para o outro lado é esquerda da sonda. Isso não é verdade, né? E tem gente que acha que o sonar representa a profundidade aqui para baixo, e aqui é a parte de frente do barco e aqui é a parte de trás do barco, né? Isso também não é verdade. O sonar representa, pessoal, na verdade, profundidade e tempo, né? É um conceito um pouco difícil para a maioria das pessoas entenderem, mas nós vamos trabalhar muito ele na aula 3, que ele é um conceito um pouco dificultoso para o entendimento, e essa aula vai ser muito extensa, então eu vou jogar toda essa explicação de profundidade por tempo na aula 3. Eu gravei alguns exemplos, então vai ser uma aula bem didática, que vai ser extensa, mas é extremamente necessário para você entender o funcionamento. Não adianta você ter a melhor sonda, o melhor equipamento, ele está redondinho, calibrado para a condição que você vai pescar. Se você não entender o que está sendo representado na tela, é dinheiro jogado fora, né? Então, resumindo essa aula, nós temos disponível no equipamento as duas frequências, 200 kHz de cone de detecção fechado e de 77 kHz, que é o cone de detecção mais aberto. Cada um tem seus prós e contras, e existe a opção de utilizar a tela dividida em que se aproveita os benefícios das duas frequências. É o que eu mais utilizo. E leitura da tela é uma das maiores causas da falta de entendimento do usuário do sonar. O equipamento detecta um ambiente 3D e projeta numa tela 2D, sendo necessário entender como o aparelho executa essa conversão e aprender a interpretar os sinais, que é o que nós vamos fazer
Na aula 3, pessoal, é a próxima aula, e como eu disse, vai ser extensa, vai ser difícil, mas ela é fundamental para que você consiga operar o sonar, fechou? Então até a próxima aula, que é essa aula 3.